Pois é, galera, basta você fazer uma pequena pesquisa pelas redes sociais que você vai ver quanto número grande, é um número muito grande de pessoas que está se envolvendo com magia. E a tão famosa e conhecida Goétia é uma das mais praticadas hoje em dia. Se mistura com Umbanda, né? A gente vê mulheres jovens, todas tatuadas, os braços todos tatuados, cheios de piercing, adotam o nome de pombagira e abusam da magia e misturam Goétia, que o nome, na verdade, quer dizer feitiçaria, bruxaria. E é uma magia cerimonial, é uma cerimônia que você faz. Se faz na quimbanda também. Hoje em dia se mistura Goécia com quimbanda. São vertentes diferentes, mas no Brasil se misturam as duas coisas. Como eu disse, o termo significa feitiçaria, bruxaria e tal, e as pessoas seguem usando, misturando várias vertentes. Diz que misturam magia do caos com Goétia, cabala com Goétia, inventam que Salomão praticava Goécia, que ele nunca praticou Goécia. E, por um lado, é bom as pessoas estudar magia, pelo lado negativo, eu acho muito perigoso, né? A gente vê pessoas depressivas, pessoas adentrando o submundo. Eu vi jovens fazendo até passeata com símbolos satânicos, se dizendo satanistas, como que não tem limite, aí diz que tudo que está na Bíblia é mentira, que tudo é coisa do patriarcado, que tudo é invenção da igreja. E, para vencer limitações, ultrapassa limites que não deveriam ultrapassar, evocando e invocando demônios perigosos. Muitos demônios são figuras apenas egrégoras, figuras mentais, criadas nos grimórios, mas outros são demônios reais, demônios reconhecidos por diversas culturas, como por exemplo Baal, Belzebu, Asmodeus, o próprio Lúcifer, mas as pessoas invocam movidos por teorias da conspiração, por distorções teológicas, por distorções místicas, né? E eu fico preocupado com muitos jovens. Eu vi uma garota de 15 anos, toda tatuada, de símbolos satânicos pelo corpo, e dizendo que era uma bruxa. Hoje em dia é muito comum ver pessoas que jogam tarô, se dizer bruxas, se dizer mãe de santos, se dizer sacerdotisa, e se dizer feiticeira, movido pelos mangás, pelos animes, pelas séries dos streams que falam muito em bruxaria. E é um caminho muito perigoso que eu não indico a ninguém. Eu mesmo não gosto de goética, não gosto de praticar goética, não gosto de magia cerimonial. Escrevi um livro sobre as clavículas de Salomão. Foi uma honra escrever, a editora me pediu. Teve 2 edições, fez muito sucesso. Eu dei o meu olhar para as clavículas de Salomão. Por exemplo, não coloquei aquela relação de 72 demônios, que aquilo ali é ficção, inventado pela Golden Dawn, inventado pelas ordens iniciáticas. Essa história de que Salomão prendia demônios, usava demônios, isso tudo é da mística, isso tudo é de cultura popular, que foram sendo incorporadas por ordens iniciáticas. Não tem nada a ver com Salomão. Aquela história do Anel de Salomão, de jeans, que Salomão aprisionava jeans para trabalhar para ele, não tem nada a ver com isso. E ele não praticava goética. O poder sobrenatural que ele tinha vinha de uma fonte divina, não de uma fonte ritualística, de feitiçaria, né? O conhecimento dele era sobrenatural, mas um conhecimento divino, não vindo de demônios, não vindo de magias. Tem várias lendas, mitos e coisas que denigrem a imagem de Salomão, que não é verdade, que foi colocado por contos populares. Inclusive,
As clavículas de Salomão, essa que eu fiz de uma versão do Mater, né, da ordem que ele tinha com o Crowley, que ele tinha o manuscrito, na verdade não são as chaves reais de Salomão, nem o Leguemeton. O Leguemeton é uma invenção muito menos confiável ainda do que as clavículas menores, né, as chaves menores de Salomão, de fato. E aquela linha de demônios com rei do inferno, duque do inferno, não sei o que do inferno, aquilo é uma criação quase de RPG, né? Figuras estrambólicas, montadas em jacaré, enfim, uma coisa que não condiz nada com a cultura salomônica. Mas por que eu escrevi as clavículas de Salomão? Porque ela tem conhecimentos astrológicos e os pantáculos, né, essas invocações, elas são mais para você desenvolver o poder mental, o seu poder extrasensorial, o seu poder sobrenatural. E evocar forças ligadas não só a anjos, mas a força sobrenatural, sagrada da sua ancestralidade e da sua força do seu anjo interior. Nesse livro eu falo, tem um capítulo especial onde eu coloquei, é um livro separado, mas eu coloquei nesse livro sobre o testamento de Salomão, o testamento que a tradição conta que ele teria deixado para o seu filho Roboão, que na verdade eu acho muito difícil dele ter deixado o testamento, mas ele deixou conselhos para Salomão, que depois as pessoas escreveram e complementaram, né? Mas Salomão ele nunca praticou goécia. Eu já vi vídeos de pessoas dizendo que ele era um feiticeiro, que ele era um bruxo, enfim, que ele evocava magia negra, que isso e aquilo. Ele era sábio, então ele não se envolvia com forças ocultas, sombrias do submundo, né? Tem toda aquela história dele com Asmodai ou Asmodeu, mas aquilo é uma história mal contada e mal entendida, né? Ele tinha um anel, segundo a tradição, um anel que lhe dava força sobrenatural, que seria dado por São Miguel, mas ele tinha sabedoria para usar. Ele não precisava usar demônios, por exemplo, para construir o templo. Não condiz um demônio construir o templo do Criador, o templo que era para honrar o Deus Supremo, né? Isso tudo é balela, isso é histórias mentirosas que tem no Talmud. O Talmud é um livro muito pouco confiável dos judeus, que inclusive tenta denegrir a história de Jesus Cristo, dizendo que ele é filho de um soldado romano e assim por diante. Histórias pataquadas de rabinos de que Salomão, com poder sagrado, que teria sido dado por um anjo, ele teria que subjugar um demônio para pegar um verme para cortar pedra para fazer o templo para ele. Deus tem o poder para fazer isso, os anjos têm o poder para fazer isso. Isso tudo são histórias mal contadas. Enfim, era só o recado que eu queria dar, porque as pessoas me perguntam muito, por que você não fala sobre Goécia? Eu não gosto de Goécia, eu não gosto de muitas vertentes que eu vou começar a falar mais aqui no canal, mas a Goécia, em especial, ela é muito perigosa e eu não recomendo ninguém a usá-la. Ela é uma magia cerimonial que às vezes engana, parece que você está conquistando alguma coisa, mas depois ela vai lhe puxar para baixo. Ela é baixa magia. Ela é magia negra, assim como a quimbanda que se pratica aqui no Brasil. Esse negócio de pacto, isso tudo é ilusão. Existem os pactos? Existe. Porque é uma armadilha para você cair nas sombras. Mas o demônio não tem o poder de mudar o seu destino. Se você nascer para ser pobre, ele não vai lhe dar riqueza. Se ele der uma riqueza por um curto tempo, depois ele vai lhe cobrar caro. O melhor é você cumprir o seu destino, buscar a sua evolução espiritual, o seu crescimento espiritual de forma natural, de forma iniciática, de forma sagrada, honrando os ancestrais e desenvolvendo a sua mente, o seu ori, desenvolvendo as suas próprias energias. Essa história de pacto, eu fico preocupado. Um monte de cartomantes jovens que eu vejo no TikTok, nas redes sociais, um monte de místicos que são presas fáceis, cais fáceis nessas historinhas, nessas lorotas, nesses podcasts que eu vejo aí, falsos mestres e falsos místicos
todos aparamentados de preto, de tatuagem, disso ou daquilo, como se fosse um bruxo da nova era, mentindo sobre magia e levando as pessoas ao caminho da perdição, a descartar os conhecimentos e os conselhos sagrados e a buscar coisa mais fácil. Hoje em dia as coisas querem tudo, para ser tudo fácil e rápido. Então, eles não têm medo de testar, eles não têm medo de evocar demônios, forças sobrenaturais que eles não vão poder controlar. Então, afaste-se da Goethe. Essas histórias do Eliphas Levi, do Crowley, o Crowley ele morreu desacreditado. Ele ficou famoso porque ele estava num lugar, num país grande, numa época, enfim, muitos artistas chegaram a conhecer ele, a divulgar o nome dele, como aqui no Brasil. Raul Seixas se deu mal, só quem se deu bem foi o Paulo Coelho, né? Usou, nem conhecimento de mago ele tem, mas ele fez um livro aí de mago, fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, e na sombra aí do Raul Seixas ele ficou muito famoso. Foi mais por causa do Raul Seixas, usando esses conhecimentos místicos do Crowley, mas muitos se deram mal indo nesse caminho do Alex Crowley. E ele faz Levi também misturando uma cabala, fazendo uma cabala cristã, que nem existe cabala cristã, é outra pataquada, não tem como ser cabala e ser cristã. É como água e óleo. Mas as pessoas caem nessas lorotas porque pega fama, porque é uma coisa fácil de acreditar. As pessoas vão pelas coisas mais fáceis. Então, não siga por esse caminho de Goécia, de evocar forças sombrias que você não conhece, porque vai trazer contratempos e coisas que você não pode controlar.